Todos nós a conhecemos como diretora desta escola e o que fez por ela está à vista de todos. Por isso hoje queremos lhe fazer uma entrevista onde vamos conhecer o homem que está por trás do diretor da escola e assim com umas perguntas mais atrevidas e mais pessoais, pode ser? Com certeza. Então vamos começar com uma pergunta básica. O que é que o irrita mais? O que é que me irrita mais? A estupidez. Não é? Há uma frase de Fernando Pessoa, julgo que no seu heterónimo, Alberto Caeiro, que diz que o que mais me espanta nas pessoas é a inteligência que há na estupidez das pessoas. Não é? A estupidez irrita-me muito, mas às vezes nessa estupidez há alguma inteligência. Parece um paradoxo, mas é isso. Qual é que é a sua comida favorita? A minha comida favorita? Tenho várias, não tenho propriamente um prato favorito. Gosto muito da comida tradicional portuguesa. Pode ser um cozido, pode ser uma posta, abarrosá, ou nas variantes arauquesa ou outra, mirandesa. Portanto, um bocadinho eclético, peixe, particularmente peixe grelhado. Bacalhau português. E o bacalhau, nas diversas formas. Cozido é que apenas no Natal. E sabe cozinhar? Sei cozinhar. Comecei a cozinhar de pequena idade e nos escoteiros era o cozinheiro da minha patrulha. Portanto, tinha que cozinhar para 9 pessoas. Agora sou um cozinheiro mais esporádico. Mas ainda outro dia fiz uma sopa muito boa. Toda a gente gostou. Só não gostaram depois do toque final. Coloquei lá um bocadinho de cominhos. Mas estava muito boa, dizem. Então a sua especialidade é a sopa? Eu gosto muito de sopa. Eu como aqui na escola sopa todos os dias. Costumo dizer que fazemos parte da confraria da sopa. É otimista ou pessimista? É a velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Costuma-se dizer que um pessimista é um otimista esclarecido. Eu tenho fases que sou naturalmente otimista, o pessimismo moderado também julgo que é necessário, mas otimismo por natureza. E na fase do trânsito, quando está assim parado e vê uma estupidez a acontecer, Tenho desenvolvido a paciência até limites que em matemática vocês dizem atender para o infinito. E quando está nervoso, o que é que lhe traz tranquilidade e o que é que o acalma? Por exemplo, música. Um autor preferido para esse tipo de enquadramento é Leonard Cohen, por exemplo. Ou variações de música clássica. E o silêncio. Por falar em música, qual é assim o seu músico favorito ou o seu tipo de música favorita? Eu gosto de todo tipo de música, desde a tradicional, mais tradicional portuguesa, Fausto, Júlio Pereira, mesmo a música dos grupos folclóricos, já há aí exemplos interessantíssimos, mas tenho aquelas músicas preferidas da minha adolescência, o Bruce Springsteen, o Bryan Adams, depois as outras bandas mais dos anos, finais dos anos 80, início dos anos 90, e depois tenho ali um conjunto de preferidos, como falei, Cohen e outros que são sempre bons de revisitar. Continuando ainda sobre a música, tem algum álbum preferido? Tenho um álbum, curiosamente, que o meu filho redescobriu estes dias, é o Alchemy dos Dire Straits. Ele que está a fazer uns acordes de guitarra foi recuperar esse vinil para tocar o Sultans of Swing. É um disco que me foi oferecido quando eu tinha 20 anos, na altura por uma namorada, e é um álbum que eu ainda hoje gosto muito. Tem a ver precisamente com essa fase da nossa vida em que gostámos mais de umas músicas ou de outras. Eu falei há bocadinho do Springsteen e do Bryan Adams, podia falar dos Dire Straits, podia falar do Sting, o Zúcaro, que estou novamente nessa onda de ouvir o rhythm and blues de um italiano, ao fim e ao cabo. Já tenho os bilhetes para o Royal Albert Hall no próximo ano e, portanto, temos esta situação. Há momentos em que estamos mais numa onda de uma determinada banda, de um determinado compositor. Claro, mas esse álbum acompanhou então ao longo da sua vida, desde os 20 anos? Sim,
Os Dire Straits, por exemplo, o Mark Knopfler é um exemplo. E agora, da música ao cinema, qual é o seu filme preferido? O meu filme preferido, muito provavelmente, chama-se Babette. Não sei se já viram. Acho que não. Portanto, aconselho a verem. É um filme sobre uma cozinheira. Estamos a falar de uma realidade de um país nórdico. E tudo isso, o que o próprio ato de cozinhar, o que a gastronomia traz em termos de sentimentos e de confusões e de paixões numa comunidade profundamente religiosa, mas num país protestante. Não deixem de ver. Babette. Ok. Vai ficar na minha lista de filmes para eu ver. 1, 2, 3, certamente. Sim. Passando então também de filmes para livros, gosta de ler? Gosto muito de ler. Agora leio coisas que têm muito pouco interesse. Quer dizer, tem muito interesse do ponto de vista do funcionamento das escolas, das organizações, que é ler a legislação, portarias, decretos-leis e regulamentações. Mas gosto de ler. Se me perguntam, se calhar essa é a pergunta seguinte, não é? O que é que eu gosto de ler? Não tenho assim um autor preferido. Acho que o último livro que li assim de um folgo foi de um autor dos Estados Unidos chamado Nelson DeMille, uma edição de Círculo de Leitores, Lágrimas sobre a Babilónia, não é? Que trata um bocadinho da realidade do terrorismo dos dias de hoje, mas num cenário que envolve muito a questão do povo israelita e toda a difícil relação com os vizinhos. E foi assim, digamos, dos livros últimos que li que gostei muito de ler. Então, se o professor tivesse alguma vez a oportunidade de escrever um livro, que título é que lhe daria ou que tipo de livro é que Eu seria? tenho um livro que iniciei há 30 anos, mas que ainda não acabei. Chama-se Histórias do Miliciano e do Ranger que está no céu. É basicamente um diário de campanha do tempo em que eu cumpri o serviço militar. E não o escrevi porque todos os anos me encontro com um conjunto de camaradas que cumprimos o serviço militar e vamos redescobrindo e aprimorando as histórias desse tempo. E, portanto, acho que eu vou escrever assim todo de rajada no momento em que eu achar que é exatamente aquilo como eu quero. Falando de livros, muitos livros falam de sonhos também. Tem algum sonho que gostaria de realizar? Eu julgo que nós realizamos os nossos sonhos no dia-a-dia. Alguém dizia que estamos sempre à espera de um momento de grande felicidade, quando a felicidade está nos pequenos momentos do dia-a-dia. Por exemplo, o facto de estarmos hoje aqui a conversar, é o último dia como diretor, mas é um prazer estar, por exemplo, a conversar com os alunos da escola, não é? Vocês já me mostraram, falar um bocadinho de algumas das vossas competências, para além do estudo, de serem bons e boas alunas. E isso é das coisas mais trazem mais felicidade ao nosso dia-a-dia. É como um professor, para um professor a maior felicidade é que os alunos se sintam realizados, não apenas nos resultados escolares, que são importantes, mas também como pessoas. Ainda estes dias veio ter comigo um antigo aluno, há cerca de 25 ou 26 anos atrás, a dizer que nunca me esqueceu. E disse, porque é que nunca me esqueceu? Não é? E, portanto, essa é, digamos, a felicidade que nós vamos conquistando no dia-a-dia. E então, porque é que quis ser professor? Para dar esse prazer aos alunos e para cativar outras pessoas para seguirem os seus sonhos? Sim, eu quis ser professor porque eu tinha uma profissão e podia desenvolver uma carreira na indústria e optei por não o fazer. Quis ser professor porque, assumidamente, das experiências prévias que já tinha tido e das competências que julgo que já tinha desenvolvido, era de facto esta a minha vocação. Sim. E a vocação tem muito a ver com o aspecto relacional de ajudar quer crianças, quer jovens, porque já trabalhei com alunos desde o 7º ano de escolaridade até alunos do ensino superior, ajudá-los a crescerem como pessoas, naturalmente ajudando a transmitir conhecimentos, mas também um professor é um educador, vai para além da parte das matérias, de lecionar matérias. Não é? Toda a relação humana, empática que se cria e que ajuda a que todos possamos aprender. Quem ensina e quem aprende. Somos todos aprendentes. Mas sempre soube que queria ser professor ou seguir algo relacionado com a indústria, ou quando era mais novo tinha outra profissão de sonho?
Não, quando era mais pequeno, tinha a ideia de querer ser técnico de manutenção de aviões, porque tinha um tio que era técnico de manutenção de aviões na TAP, mas verdadeiramente, quando tive que decidir, foi ser professor. Ainda sobre disciplinas, estávamos agora a falar. Na altura em que tinha a nossa idade, qual era a sua disciplina preferida? A que mais o cativava? Filosofia e português, né? Sim. E eu era um aluno de eletrotecnia, o que não deixa de ser um paradoxo. Sim, mas todas aquelas disciplinas mais no âmbito das humanidades, da parte social, por isso é que depois optei pela geografia, porque é a ciência que faz a síntese entre as ciências ditas duras e as ciências sociais. Tem a ver muito com esta questão de percebermos quem somos, o que estamos aqui a fazer, para onde é que vamos, e de procurar as explicações para isso. E para além, na nossa idade, para além de vir para a escola, o que é que fazia mais? Fazia algum desporto? Fiz muitas coisas. Pratiquei atletismo, como atleta federado, joguei futebol federado, sou escoteiro desde os meus 11 anos, não é? E fiz aquilo que habitualmente os jovens fazem, não é? Criar amigos, essas coisas todas. Falando também nos escoteiros, o professor tem alguma memória que guarde para sempre dos seus tempos como escoteiro? Sim, tenho várias memórias e, sobretudo, uma coisa que fica que é a amizade com as pessoas com quem convivemos desde tenra idade. Tenho amigos que são amigos para a vida, estamos separados fisicamente, uns porque emigraram, outros porque já faleceram, mas essa amizade permanece. E de vez em quando revivemos essas pequenas histórias do acampamento, disto ou daquilo, uma atividade que são sempre muito, muito marcantes. Estão-me a recordar, por exemplo, já numa perspectiva mais de dirigente, a organização do acampamento nacional de Palheirão em 1992, que foi um trabalho tremendo de envolvimento de pessoas para, ao fim e ao cabo, pôr crianças e jovens, 10 mil que lá estiveram, a ter uns dias de verdadeira felicidade. Falando de atividades, mesmo sabendo que os seus tempos livres neste momento são reduzidos, o que é que gosta de fazer quando tem algum tempo? Sim, ultimamente tenho gostado de andar de bicicleta. Eu gosto de ouvir música, gosto muito de dançar. Tenho é que perder aqui uns quilogramas para ter mais fluidez. Mas são estas coisas e, naturalmente, conviver com a família, com os amigos. E o que é que mais gosta de fazer com a sua família? Não fazer nada, que é o chamado dolce far niente, que é termos tempo para estarmos só. Isso é muito importante. É o mais difícil. E precisamos também desses momentos que são momentos retemperadores. Ter um momento de podermos estar num sofá a assistir a um filme, a ouvir uma música, ou estarmos em animada cavaqueira a rir sobre histórias que acontecem, são das coisas mais interessantes. Não é? Ultimamente tem sido muito pela via virtual, porque tenho familiares que estão no estrangeiro, e são sempre momentos muito efusivos, porque traz-nos à memória a presença permanente que todos desejamos. Visto que já dedicou bastante tempo a esta escola, conte-nos algum momento muito feliz que tenha passado aqui com os seus alunos? Ou... São, sobretudo, momentos passados com os alunos e com os colegas, obviamente. Como devem saber, eu estou aqui na direção, primeiro como subdiretor, depois diretor, presidente da CAP, novamente diretor, há 12 anos. E a última vez que tive verdadeiramente uma turma foi precisamente há 12 anos, embora já tenha dado algumas aulas aí a colegas que me pediram. Mas lembro-me, por exemplo, da última aula que tive com essa turma, que eram alunos fantásticos, e que uma série desses alunos chegou atrasada à aula, e no final pediram-me imensa desculpa por terem chegado atrasados à aula, mas tinham ido ao shopping para me comprar uma gravata. Foi o único presente que eu aceitei em toda a minha vida desses alunos e guardo religiosamente essa gravata, às vezes até para momentos especiais. Claro, e falando sobre a parte mais da direção, qual foi a decisão mais difícil que teve de tomar no seu mandato aqui? Aqui todas as decisões são relativamente difíceis, porque envolvem pessoas, sejam alunos, funcionários, professores, pais, etc. Portanto,
Portanto, há momentos que não são agradáveis, porque temos que dizer não, tem que ser assim, porque tem que ser desta forma. Das coisas mais difíceis é sempre a parte disciplinar, ou seja, aplicar penas, ou neste caso sanções disciplinares a alunos, seja procedimentos disciplinares, por exemplo, a um professor. E houve momentos em que isso teve que acontecer. São basicamente esses momentos. Claro. E quando vai fazer assim um discurso importante, por exemplo, para os alunos desta escola ou para outras entidades mais fortes, fica nervoso? Ou é tudo naturalmente? O nervoso é relativo. Há aquele nervoso miudinho que antecede sempre os momentos mais formais, mas que rapidamente é ultrapassado. Qual é a primeira memória que o professor tem da Escola de Monserrate? A primeira memória, eu fui cá aluno. Vim para cá em 1978 para o 7º ano de escolaridade. Era uma criança e, portanto, cheguei cá numa escola de grandalhões que tinham ali, estavam todos perfilados para nos darem os cachaços, que nós chamamos aqui, que era uma espécie de praxe de acolhimento. Foi assim a primeira memória. A segunda foi que fui parar, por engano, a uma turma que era só raparigas. Eu achei que havia qualquer coisa ali que estava estranho. Não por me sentir intimidado, mas porque achei muito estranho não haver rapazes naquela turma. Foram assim as primeiras memórias. Depois tenho memórias muito gratas. Uma coisa que eu achei muito interessante, um concurso que antigamente faziam aqui na escola sobre os Lusíadas. Estava eu no 9º ano e recordo-me de ter ido até praticamente às finais, ali taco a taco com os alunos do secundário. Todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, já não me recordo bem, havia uma pergunta sobre os Lusíadas e, portanto, não havia o Google para nós procurarmos a resposta no momento. Tínhamos que ler, de facto, e procurar e investigar. E eu passava, de facto, muito tempo na biblioteca. E ainda hoje gosto, se pudesse, vivia numa biblioteca. Recordo-me com prazer desses tempos, por exemplo. Então, certamente, guarda imensos amigos dessa altura, do tempo de estudar cá. Sim, ainda há uns anos atrás houve aqui um encontro de antigos alunos dos anos 80. Foram cerca de 200 pessoas que se encontraram, alguns que já não conheciam a escola, porque foi remodelada, foi alterada, e ficaram também encantados, porque os filhos deles também já por cá vão passando. Se o professor conseguisse descrever esta escola em uma ou duas ou três palavras, quais é que seriam essas palavras? Esta é a melhor escola do mundo, obviamente. Por isso é que vocês estão cá. Pronto. Sim, Monserrate tem esta particularidade, e agora quando falo de Monserrate falo do agrupamento, é esta particularidade de ser uma escola acolhedora, integradora. E essa é, antes do tempo, a verdadeira inclusão que podemos fazer. Aqui todos são bem recebidos, independentemente de serem alunos de famílias mais favorecidas ou menos favorecidas socioeconomicamente, da sua proveniência rural ou urbana. Portanto, Monserrate sempre teve esta capacidade de ajudar a elevar todos os seus alunos e as suas alunas, e acho que é isso que vai continuar a acontecer. E, por exemplo, já passou por alguma situação em que ficou mesmo envergonhado, aqui nesta escola ou noutro sítio qualquer? Há situações que nos deixam embaraçados. Tem muito a ver, sobretudo, com questões de atitudes. Às vezes a vergonha é pelos outros, pelo comportamento de outras pessoas, seja da E qual é a qualidade que aprecia mais numa pessoa? lealdade. Falando em pessoas e em conviver, o que é que o faz rir imenso, por exemplo? O que é que me faz rir imenso? Às vezes coisas que eu costumo ter um riso um bocadinho desincronizado das outras pessoas. Umas vezes rio-me antes, outras rio-me depois. Não sei bem o que é que isso quer dizer. Mas que há coisas que de facto me fazem rir. Estou-me a recordar de alguns sketches, por exemplo, dos Gato Fedorento, não neste momento, mas em tempos mais recuados, que têm, digamos, um alcance humorístico tremendo. E não é aquele riso fácil das gargalhadas enlatadas. Não é? É um sinal de inteligência. Portanto, no fundo, aquilo que verdadeiramente faz rir é a inteligência que está por trás do humor. Não é? Posso me rir com uma situação caricata, com que toda a gente se ri, por exemplo. Ri-me uma altura em que durante uma aula me caiu um dente. Né? Ri-me com os alunos, porque os alunos riram-se. E era obviamente uma situação que a qualquer um de nós nos fazia rir.
Mas rimo nessa circunstância. Mas habitualmente aquilo que me faz rir são outras situações. Tem mais a ver com o humor e com a inteligência que existe nesse humor. E claro. E quando não tem nada para fazer na sua agenda, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça para fazer? Essa é a coisa mais difícil, é não ter nada para fazer. Às vezes descansar é retemperador. Como e onde é que o professor se imagina daqui a 10 anos? Como é que me imagino daqui a 10 anos? Mais velho, mais barrigudo. Espero daqui a 10 anos continuarei a ser professor, independentemente do local onde esteja, mas não tenho uma projeção daquilo que serei daqui a 10 anos. Espero continuar a ser a mesma pessoa. Agora talvez uma pergunta mais íntima, não sei. É vaidoso? Não me considero vaidoso, embora acho que todos devemos ter o aprumo para estarmos bem apresentáveis aos outros. É também uma questão de simpatia para com os outros. É o senhor diretor que escolhe a sua roupa ou tem alguém que o faça? Habitualmente faço compras todas de seguidas. Não é? Agora comprei outro dia, fui às compras, comprei 3 ou 4 fatos, comprei 5 ou 6 pares de sapatos, mas sou eu. Habitualmente a minha mulher acompanha, mas nem sempre temos gostos convergentes. E gosta de ir às compras, que é uma coisa rara? Não é uma coisa prazerosa para mim, tenho que a fazer, mas não gosto de passar tardes ou dias em shoppings ou em lojas a mexer em coisas. Não. Habitualmente já tenho uma ideia daquilo que quero e às vezes há montras muito sugestivas e que nos ajudam também a fazer a seleção. Se pudesse tirar umas férias a sério, qual era o destino que escolheria? Não tenho assim um destino idílico como as pessoas têm, ou as Maldivas, ou as Caraíbas. Não tenho. Eu gosto e sinto-me bem às vezes em recantos que existem aqui no nosso país e que são desconhecidos para a maior parte das pessoas. Neste momento estou numa fase mais de explorar as capitais europeias e as cidades da Europa, com pouca disponibilidade mental para destinos mais exóticos. E, portanto, toda essa parte cultural dos museus, dos espetáculos, da própria geografia urbana das cidades, a vivência dessas metrópoles são fascinantes e são também um espaço de aprendizagem importante. Portanto, não tenho de todo um destino onde queira ir. E falando mais em Portugal, tem alguma cidade assim que o fascine no nosso país? Sim, é Viana do Castelo. Claro. Por isso é que também acedi a integrar uma lista candidata à Câmara Municipal de Viana do Castelo. Viana do Castelo é a minha cidade de coração. Há uma cidade que eu gosto muito e que tem algumas semelhanças com Viana, que é Aveiro. E, embora não tenha estudado na universidade, recomendo-a, porque é uma universidade moderna, arejada, tem uma biblioteca fantástica, que eu já utilizei na altura em que estava a fazer a minha dissertação de mestrado, e que está assim um bocadinho à frente do seu tempo. Depois há outras cidades que eu gosto, Porto, porque também estudei, fiz a licenciatura, Coimbra, onde fiz o mestrado, gosto de Lisboa, gosto também muito de Lagos, porque já passei algumas férias também em Lagos, Lamego, porque cumpri o serviço militar aí, e depois gosto do país todo, na essência. Tem tido uma vida muito cheia, esteve nas tropas especiais, é escoteiro, diretor do grupo folclórico do Castelo de Neiva. Fui durante 6 anos presidente da direção do que tem esse grupo, sim. Tem muitas histórias para contar e de certeza que vai contar histórias aos seus netos. Pode-nos contar uma agora? Uma história, sei lá, há tantas que é difícil escolher assim uma. Alguma que talvez o caracterize melhor, alguma memória, não sei. São tantas que não tenho verdadeiramente assim uma história. Para além de contar histórias, eu sou um ouvidor de histórias. Eu gosto muito de escrever, agora menos por causa dos aspectos formais, de ofícios e de documentos aqui para a escola, mas gostava muito de escrever. Eu, quando era miúdo, participava nos concursos da rádio, não é? Tirava os selos à minha mãe, porque ela enviava para o meu pai em França, e eu mandava para a RDP, na altura, para aqueles concursos infantis e participava.
escrevia cartas às namoradas, essas coisas todas, que agora já não se usa. E escrevia para jornais e coisas assim do género. Isto para dizer o quê? Que sou também um ouvidor de histórias, porquê? Porque devo ter entrevistado centenas de pessoas, não é? Pequenas histórias de vida, que depois condensava em umas pequenas entrevistas publicadas no jornal, e como tal tenho umas histórias que são marcantes, mas não há verdadeiramente uma, digamos, que se destaca. As nossas histórias preferidas são naturalmente aquelas que têm mais a ver com a nossa intimidade, com a família, com o nascimento de filhos, com essas histórias todas. Tenho também aqui com os alunos. Há uma, posso contar esta, pronto. Há uns anos atrás estava aqui no shopping a comprar uma camisa e fui fazer a prova, não é, dentro da cabine, e entretanto ouvi a senhora que estava a atender-me na loja a dizer para a minha mulher: ele foi meu professor e há uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele dizia: vocês podem estar à vontade, não podem estar à vontadinha. E, portanto, são pequenas histórias que também fazem a nossa história, ou a história da nossa vida. Claro. E pronto, acho que a entrevista chegou ao fim. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer estar aqui, poder conhecer melhor o diretor. E foi um prazer entrevistá-lo. Exato, sem Ter esse dúvida. privilégio. Tivemos esse privilégio e foi muito bom. Muito Obrigada. interessante, sem Eu que dúvida. agradeço. Desejo-vos as maiores felicidades e tudo corra bem nas vossas vidas. E naquilo que eu puder ajudar, continuarei a estar disponível para isso. Agora há uma pergunta que eu tenho que vos fazer, né? E que vocês podem responder como quiserem, que é: se tivessem que aconselhar Monserrate aos vossos amigos ou familiares, o que é que vocês diriam? Que é uma escola que nos faz sentir como se estivéssemos em casa, é uma segunda família. Os professores são todos fantásticos, além de nos ensinarem, ajudam, e é uma escola acolhedora. Não nos sentimos intimidados. A gente tem a ideia de, secundário, os professores não vão querer saber dos alunos, vão só dar matéria. Mas eles querem. Mas aqui nesta escola, pelo menos, eles acolhem-nos imenso e estão sempre preocupados connosco. Sim, exato. E nós podemos sair da escola, encontrar um professor na rua e sabemos que sempre que precisarmos vamos ter esse apoio, tanto dentro da escola como fora da escola, e a qualquer situação, mesmo fora das disciplinas, podemos sempre contar com toda a gente para nos ajudar, e isso é muito bom, porque lá está, é muito acolhedor e temos memórias desta escola sem dúvida já incríveis. E ainda só o nosso segundo ano, já Exato. criamos milhares de memórias. Apanharam também a pandemia, mas vocês Sim, não estavam tivemos. a gravar ou estão? Estão? Acho que deviam apanhar aquilo que foi fantástico. A melhor parte da entrevista foi a vossa resposta. Com a pandemia tivemos mais tempo em casa, mas podíamos estar longe, mas eu sentia que estava sempre perto. Exato, isso é verdade. E a pandemia sim veio dificultar imensas coisas, mas é sem dúvida uma despedida. Vamos acabar o secundário muito bem, porque frequentámos a melhor escola que podíamos ter frequentado e vamos sem dúvida preparados para tudo o que a vida nos possa trazer. E naquela fase da nossa vida de nono ano, decidir se era melhor ir para a Monserrate ou para o Liceu, acho que não me arrependo nada de ter vindo para a Monserrate. Sem dúvida. Muito contente É muito bom. com a vossa felicidade de serem felizes cá em Monserrate. Muito bem. É uma escola que, sem dúvida, mais tarde pretendo voltar a visitar e... Com Sim, certeza. e pôr se calhar os meus filhos, se eu estiver aqui. Exato, bem. sem dúvida. Pronto, vocês é que são os melhores embaixadores da escola. Não é? É uma escola que vai no nosso coração para sempre. Muito bem. Monserrate fica no coração. Assim como Viana, Quem ama vem, quem gosta vem, quem ama fica. E Monserrate fica no coração. Coração, claro. Eu sei que há a razão e o coração, mas o Assim coração como a às cidade. vezes tem que nos conduzir. Não é? Claro. É verdade. Assim como a cidade, a escola também fica. Sim, a escola Muito é bem. coração. Ótimo. Gostei muito de conversar convosco. Lá está, muito. Foi um prazer.